É um prazer estar aqui, mais uma vez. Acho que já faz mais de 10 anos que eu estive aqui. Acho que foi na época que a gente estava em São Bernardo do Campo, que a gente pôde estar aqui com os irmãos. No culto, né? Em outras ocasiões já nos encontramos, mas aqui, adorando junto, eu creio que já faz mais de 10 anos já, né? Bom, foi pedido que falássemos a respeito de batalha espiritual. E todas as vezes que eu penso nesse tema, o texto que vem assim imediatamente à mente é Efésios 6,12, né? Lá diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não há dúvidas para mim de que essa batalha, ela está em evidência, que ela está sendo travada nesse momento, mas também não tenho dúvidas que não é entre eu e você, mas é contra as forças do mal que às vezes acabam regendo a nossa própria vida. Seria fabuloso se nós compreendêssemos isso e, a partir dessa compreensão, o nosso olhar para o outro mudasse. Mas nem sempre é assim. Bom, se nós nos uníssemos de uma vez por todas para lutar contra um único inimigo comum, que é o inimigo das nossas almas, nós veríamos com mais clareza o que Paulo ele vai dizer, inspirado por Deus, aos irmãos da igreja em Efésios, na carta aos Efésios. Nós veríamos com mais clareza que, quando eu olho para você, independente do que você faz comigo, ainda assim você não é meu inimigo. Seria interessante se a gente compreendesse isso, não é? Mas por que tanta dificuldade de enxergar e saber que meu inimigo não é o ser humano, não é o meu irmão? Por que tanta dificuldade? Se nós sabemos dessa verdade tão clara e cristalina, por que temos tanta dificuldade de vivenciá-la? Pensando nisso, eu quero trazer nesse momento uma guerra que está sendo travada dentro de nós mesmos. Eu quero propor um caminho baseado na Escritura, é óbvio, né? Que nos ajude a olhar para essa batalha que vivenciamos dentro de nós mesmos e no final dessa batalha nós digamos aquilo que Paulo disse na segunda carta dele a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está reservada perante, né, o juiz, e que ele dará não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Não seria bom se nós entendêssemos e vivêssemos essa realidade, essa guerra que está instaurada, e nós olhássemos uns aos outros como aliados? Mas nem sempre é assim que acontece. Vamos ler essa guerra interior na carta aos Romanos, no capítulo 7, do 15 ao 20. Olha o que Deus diz.
Eu tenho a minha Bíblia aqui, mas eu vou ler nessa então, porque eu acho que aí deve ser igual à sua, né? A minha tradução é NAA, Nova Almeida Atualizada. Talvez essa aqui seja a revista e atualizada, né? Talvez, não sei. Mas vou ler aqui nessa tradução mesmo, tá? Do 15 ao 20 diz assim: porque nem mesmo, Paulo vai dizer, compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Percebeu a batalha? Percebeu que tem uma guerra dentro de você, dentro de mim, o tempo inteiro? Eu gostaria de oferecer, nesse momento, 4 passos, lições, para vencermos esta luta travada em nosso interior. Por quê? Porque aquela batalha de Efésios 6:12, aquela lá, já está ganha. Ela existe, está aqui, acima da nossa cabeça, mas ela já está ganha, porque ela foi vencida pelo Cristo crucificado, morto, sepultado e ressurreto. Já está ganha. Então agora ficou sob minha responsabilidade vencer a batalha comigo mesmo. Comigo mesmo. E os passos que eu gostaria de oferecer nesse momento, para que nós possamos compreender isso, são: primeiro, observação do mundo e das pessoas ao seu redor. Aprenda a observar as pessoas do modo de Jesus. Segundo, a partir da observação, note que acontece isso, e você já experimentou isso em alguns momentos. Todas as vezes que você observa algo que está fora de você, isso mexe com o que está aqui dentro. Então começa a identificar os sentimentos, as emoções e as necessidades que você tem a partir da observação que você faz do mundo e das pessoas. A sequência, ela é tão lógica como qualquer situação que ocorre em nossa vida, como 2 mais 2 é 4. Porque a partir do momento que você é influenciado pela observação e faz brotar sentimentos em você, você interpreta aquela situação à luz das suas crenças e dos seus valores. E depois o que acontece? O último passo, você aplica. Você faz alguma coisa. Você decide algo. E essa decisão pode ser boa ou não. Bom, primeiro, a observação do mundo e das pessoas. Pensando nisso, nesse momento é bom saber que os seus olhos estão sempre voltados para fora. Dificilmente você enxerga o que você faz, apenas o que os outros fazem. Se os seus olhos estão sempre voltados para fora, isso significa que você está perdendo sem perceber, e eu quero acreditar nisso, a capacidade de avaliar a si mesmo.
e está sempre avaliando os outros. E não apenas isso, nesse processo, não apenas observamos, mas julgamos, criticamos o que os outros estão fazendo. E aí, nesse momento, eu lembro das palavras de Jesus. O que ele disse sobre esses olhos? Ele disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, cheio de luz. Jesus disse isso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas. Então faz muito sentido para mim a observação do outro e o impacto que ela causa em mim pode revelar se eu estou na luz ou nas trevas. O tempo inteiro isso acontece comigo. Eu espero com você também. E eu espero que você, no final, saiba o que fazer com isso. Está em Mateus 6, 22 e 23. Palavras de Jesus em quem nós cremos. Situações que estamos observando e vivenciando o tempo inteiro afetam o nosso bem-estar, roubam a nossa alegria. O tempo inteiro. Você já se sentiu como Paulo em algum momento? Com a sensação de que você quer fazer o bem, mas não consegue plenamente. Imagina você assistindo, eu espero que você elimine isso, tá bom? Mas você está assistindo algo na TV, e de repente você olha uma cena que te causa um certo desconforto no seu coração, ou você ouve uma notícia, naturalmente, naquele momento, você começa a emitir opinião, e você começa até a discutir com algo que não vai te dar resposta, pelo contrário, vai incitar você por dentro. E a primeira pessoa que surge no meio do caminho, seja sua esposa, seu filho, vem cá, você está vendo isso que aconteceu? Não sei se já aconteceu isso com você, mas você, sem perceber, está sendo dominado por algo, por aquilo que você vê, observa ou até ouve. É difícil para nós ouvir, ver e ficar neutro. É difícil. Ainda mais quando é algo que mexe com o nosso interior de forma mais intensa. Mas é possível desenvolver essa capacidade. Senão Jesus não teria falado o que ele falou sobre essas lâmpadas aqui. Que é possível ter o corpo completamente pleno de paz consigo mesmo e com Deus, se você treinar a observação e perceber o que ela causa dentro de você. Por quê? Porque os seus olhos e os meus estão voltados para fora. Nesse momento você está me observando e você está pensando algo. Seja bom ou seja ruim, não importa. Mas você está pensando, porque você está com os olhos voltados para fora. Então, todas as vezes que isso acontece, você e eu estamos sendo desafiados a voltar para dentro. Agora, como desenvolver isso? Eu vou dar algumas sugestões, há outras, mas primeiro, como desenvolver a capacidade de observar sem julgar e criticar? Primeiro, identifique as atitudes que você tem ou faz, mas não gosta de fazer. Aquelas que você... Eu não queria gritar com a minha esposa, mas eu gritei. Você gosta de fazer isso? Eu espero que não, né? Eu espero que não. Você gosta de tratar mal alguém? Eu espero que não. Então, é isso, observa isso.
Identifica isso e leva em consideração que você não conhece o que está no coração das pessoas. Ao ver uma situação ou alguém fazendo algo, que é isso que acontece o tempo todo, leve em consideração que você não conhece o coração das pessoas, por mais que elas te machucarem. É difícil, não é? Porque naturalmente, quando alguém me machuca, eu tenho dentro de mim algo que diz: bateu, levou. Esse é o meu sistema de juízo. O meu não. Porque eu não faço isso. Eu não sou perfeito. Mas eu já aprendi que eu não devo fazer isso. Então eu não vou fazer isso. Decida hoje não fazer isso. Com ninguém. Com ninguém. Ah, mas ele merece. Eu sei que ele merece. Mas há um juiz que vai fazer isso por mim. Eu não preciso me preocupar com isso. Terceiro, desenvolva a habilidade de observar. Essa aqui eu acho que é essencial. As outras também. Mas essa aqui. Desenvolva a habilidade de ver as virtudes antes dos defeitos. Todo mundo tem virtudes e defeitos. Eu tenho virtudes e defeitos. E é você quem vai decidir onde focar. Quarto, não seja precipitado no falar. Você aprende isso constantemente na palavra de Deus, não é? Pense antes de reagir e não haja pelo sistema bateu, levou. Sabe, sugestão, faça perguntas, sabe? Faça perguntas, ajuda bastante. Jesus é o mestre das perguntas. As pessoas queriam pegá-lo numa situação, o que ele fazia? Perguntas. Então faça perguntas. Exemplo, o que levou a pessoa a fazer isso ou aquilo? Você tem plena consciência de todo o quadro? Então, leva em consideração isso, né? Você, no lugar dela, teria uma atitude diferente? Está sendo pressionado. Teria uma atitude diferente? Então, faça perguntas, tá bom? Por quê? Porque se Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso, ou será luz, é bom perguntar, que tipo de olhar nós devemos ter para com as pessoas? Que tipo de olhar você tem para com as pessoas? Especialmente aquelas que são desafetos às vezes. Como você as vê? É importante a gente pensar que as pessoas agem da maneira que agem, porque elas aprenderam assim, até inconscientemente elas aprenderam certas coisas. E elas acabam fazendo. Às vezes receberam dos seus pais, dos seus antepassados, a forma de agir no mundo, e está tudo bem. A questão não é ela perante Deus, a questão sou eu, como eu ajo e reajo perante Deus. Lembra bem, a maneira como você observa as pessoas vai fazer como que você haja e reaja em relação a elas. Se você nutrir que todo mundo vai fazer tudo certinho de acordo com a sua vontade, você vai viver nesse mundo plenamente frustrado. E eu sei que você não quer isso. Você não quer isso. Eu creio que você não quer. Portanto, é importante, como Paulo observou em sua própria vida, não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse acabo fazendo. Portanto, significa que Paulo caía? Não. O tempo todo? Não. Significa que Paulo está dizendo, a guerra dentro de mim, ela é constante. Apenas isso. Será que nós também não agimos assim em diversos momentos? Bom, eu tenho essa luta. E eu preciso o tempo todo decidir quem é que vai dominar esse coração.
o tempo todo. É hora de lembrar quem você é, para que a sua observação do mundo e das pessoas seja de acordo com a luz que habita em você. Qual é a luz que habita em você? Espero que a luz de Jesus. Jesus disse que aquele que anda na luz jamais entrará ou andará nas trevas. Todas as vezes que nos deparamos com essa luta contínua em nosso interior, percebemos uma realidade que não queremos enfrentar. Somos falhos. É fácil você dizer: eu errei, por favor, me perdoe. É fácil? Você faz isso com a maior alegria do mundo. Todas as vezes que a gente se depara com as nossas falhas, a gente trava. Mas tem como passar, vivenciar, superar, vencer isso? Claro que tem. Claro que tem. Porque nós somos luz. Toma posse dela. E aí, se nós formos honestos conosco mesmos, nós vamos chegar à conclusão que Paulo chegou em Romanos 7, 24 e 25. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele diz. Então, quando você observar alguém amargo, grosseiro, ou com qualquer outro tipo de atitude que te incomoda, pense antes de qualquer coisa. O que será que aconteceu com essa pessoa para ela agir assim? Que virtudes ele ou ela tem e não consegue enxergar? Que virtudes ela tem? É você está naquele momento conduzido pelo coração de Jesus que está em você, a encontrar nela virtudes que ela não está vendo e que você também não está vendo. Mas ela não está pensando nisso, por causa da ação dela. Você está. Então pergunta. O pecado nos oprime, nos cega. Porém a graça nos liberta e nos ajuda a enxergar claramente o valor do outro. E o quão necessitados eu e ele somos. Todos nós somos necessitados. Isso nos conduz nessa guerra que já está instaurada dentro de nós mesmos, pois não compreendemos muitas vezes o nosso próprio modo de agir. Precisamos aprender, a partir da observação que fazemos do outro, a identificar o que está acontecendo aqui dentro, que sentimentos, que emoções estão brotando a partir dessa observação do mundo e das pessoas. Sai da observação e começa a identificar o movimento que tem aqui dentro. Porque movimento, você sabe, né? O coração acelera, fica angustiado, os dentes rangem, às vezes. Sentimentos brotam a partir da observação que fazemos da atitude do outro. Mas lembra do que Jesus falou: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. E lembra também que a nossa luta não é contra os seres humanos, contra aquelas pessoas, mas contra as forças espirituais do mal, que às vezes está regendo esse coração. É importante nesse processo identificar essas emoções, esses sentimentos que brotam dentro de você e de mim, e focar nas mudanças que eu e você precisamos fazer. Por quê? Porque o outro eu não consigo mudar.
E todas as vezes que você quer tentar mudar o outro, você aumenta o conflito, porque naturalmente nós resistimos a mudanças. Naturalmente. Tá bom? Foque em você, individualmente, naquilo que você precisa fazer. Por quê? Porque os nossos olhos estão naturalmente voltados para fora. E eu preciso acreditar nisso o tempo todo. E nós precisamos ajudar os nossos olhos a voltar-se para dentro e enxergar esse ser humano, esse aqui, que deseja fazer o bem, mas nem sempre faz. Nem sempre faz. Nós sabemos que temos grande possibilidade de controlar as nossas emoções quando as reconhecemos e as questionamos. Questione essa emoção que está brotando e quer que você pegue o outro a qualquer custo. Pessoas que nutrem isso, elas acabam fazendo coisas das quais elas se arrependerão para o resto da vida. Por exemplo, quando você reconhece uma fala ou ação de alguém e isso te machuca, que emoção brota? Ah, não, comigo é de boa, eu nem ligo. Tá bom. Se você está falando, normalmente não é isso que acontece. Quando alguém falou uma palavra que machucou o meu ego, o meu coração, dentro de mim não brota coisa boa. Não brota. Às vezes temos dificuldade de falar claramente que estamos com raiva, ou com ira. E a raiva pode ser legítima ou não, mas o mais importante não é a raiva ou a ira, e sim o que você vai fazer com ela a partir do momento que você percebeu que ela brotou. O que você vai fazer? Você vai despejar nas pessoas? Ou você vai controlá-la? Paulo reconheceu essa emoção, ou esse sentimento, na carta aos Efésios, quando ele disse, irai-vos. A ira, ela existe, a indignação está lá, mas não pequeis, ele diz. Não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Efésios 4, 26. Há algum pecado em ficar com raiva? Não. Mas o pecado pode brotar da raiva. Onde está o problema, então? Deixar que o sol se ponha sobre a vossa ira. Por quê? Porque a ira guardada gera pecado. E pecado afasta de Deus. Rancor, ressentimento, gritaria, violência, é tudo que gera. Então não deixe que o sol se ponha sobre a vossa ira. Sabe por quê? Se você for dormir hoje com o coração amargurado por causa de alguém, amanhã, quando você acordar, a pessoa está do lado de você. Você vai acordar com ela. Você vai andar com ela o dia inteiro. E no final do dia, se você deixou que o sol se pusesse sobre a vossa ira, você vai dormir com a pessoa, vai acordar com ela no outro dia. E isso vai a vida inteira, enquanto você não romper esse ciclo. O que fazer então? Lembre-se que quando alguém machuca você, ele está agindo na dor dele, não sua. E provavelmente, ele está machucando porque já foi machucado. E ele não soube lidar com o que aconteceu com ele, e agora ele acha que tem o direito de machucar as pessoas. Portanto, não tem a ver comigo, com você. Tem a ver com ele. Não tem a ver comigo. Quando alguém me machuca, me maltrata, me humilha, não tem a ver comigo, não me pertence. É dele, então eu vou deixar com ele. Por que eu vou pegar para mim algo que não é meu? Deixa com ele. Lembre-se,
Você também já machucou alguém. Você queria fazer aquilo? Eu espero que não. Tá bom? Provavelmente não, mas você fez, você machucou. Provavelmente você já machucou a pessoa que você mais ama. E você teve facilidade em reconhecer que você machucou? Se você não reconheceu isso até hoje, sabe o que vai acontecer? Você vai continuar machucando a pessoa que você mais ama o resto da vida. E é isso que você quer? Eu não creio nisso. Eu não creio que você quer isso. Então, rompa esse ciclo. Aprenda a se controlar. Por quê? Porque a sua luta não é contra a pessoa, não é contra o outro. Não é, mas é consigo mesmo. Então, como fazer para romper esse ciclo? Sugestões. Comece a notificar o seu modo de agir e gerenciar e reconhecer as suas emoções. Notifica. Anota. Estou com raiva. Estou com ódio. Por que isso está acontecendo comigo? Faça perguntas. Quais emoções brotam a partir da observação que faço da atitude do outro? Perceba que não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Nomeie as emoções. Dê nome. Está com raiva, diga que está com raiva. Mas não durma com ela. Faça alguma coisa. As boas atitudes que você observa, você cultiva, eu cultivo. As ruins nos são dadas como oportunidade de mudança. Você lembra daquele evento, aquele evento, logo lá no começo do mundo, lá em Gênesis capítulo 4, os dois irmãos ofereceram oferta, um foi aceito, o outro não. O que não foi aceito, ele ficou irado. Ele ficou raivoso. E Deus deu oportunidade para ele. Por que você está assim, rapaz? Se você fizer o certo, você não vai ser aceito? Faça a coisa do jeito certo. E você vai ser aceito. Mas é bom você saber que o pecado jaz à porta. Ele fica batendo ali, ó, pá, 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 querendo entrar. Mas você tem o dever de dominá-lo. É guerra. É guerra. E eu sou responsável por dominar esse maldito pecado que constantemente quer me dominar. E Paulo está vivenciando, expondo essa luta. Lembre-se, o querer o bem, olha que maravilha, Paulo falou, o querer o bem está em você, mas não o realizá-lo. Mas ele não disse que é impossível realizar o bem. Ele não disse que é impossível não controlar tudo isso. Não, ele não disse isso. Reconhecer essas emoções que sentimos e aceitá-las pode nos conduzir a encontrar alternativas de vivenciá-las, expressá-las, de maneira que elas não produzam desastres em nossas relações. Gosto de dizer que há em mim, se há em você eu não sei, mas em mim, há um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas isso só acontece se ficarmos apenas na observação do outro. E o vulcão entra em erupção se você ficar olhando só os erros do outro. E o que ele faz com você, sem a reflexão de quem ele realmente é. Quem é essa pessoa que nos fere, que nos humilha, que nos maltrata? Quem é? É alguém como eu. Um ser humano que tem defeitos, mas também tem virtudes, e que está agindo naquele momento, com o pensamento de que não habita bem nenhum nele. Embora isso não seja verdade, pois Paulo disse, inspirado por Deus, eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum.
pois o querer o bem está em mim. É uma guerra, mas não o realizá-lo. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero fazer as coisas da melhor maneira possível, mas nem sempre consigo. Nessa luta que passamos, pela qual passamos, nós temos liberdade e responsabilidade, e elas andam juntas o tempo todo. Você é livre para escolher que ação você vai tomar. Você é livre. Se você vai devolver o mal que você recebeu, você é livre para isso. Você vai decidir por isso. Mas lembre-se que você é responsável também. Perante Deus, somos todos responsáveis pelas escolhas que são feitas. E Paulo expressa bem isso quando diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha lá. De maneira que, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Eu gosto muito de uma palavra grega que o Paulo usou aqui, a palavra nous. Essa palavra, que é mente, ele é mente, pode ser espírito também. Mas quando ele colocou essa palavra ali, ele estava nitidamente dizendo que nós temos escolhas. Sabe por quê? Porque nous significa capacidade de julgar e ponderar claramente, calmamente, imparcialmente. Paulo está dizendo, você tem essa capacidade. Eu tenho essa capacidade. A questão é, o que você vai fazer? Por quê? Porque depois de passar pelo processo de observação e identificação dos sentimentos e emoções, naturalmente, nós partimos para a interpretação. Isso acontece muito rápido dentro de nós. Nós partimos para a interpretação, que leva em conta o nosso sistema de crenças e valores, conscientes ou não. Nossa base de crenças e valores se fundamenta naquilo que aprendemos dos nossos antepassados, seja pelas palavras que nos foram ditas, seja pelo exemplo que nós vimos deles, e produziu algo em nós. Existem também os valores que são universais, que estão instaurados, gravados dentro da gente. Ninguém precisa dizer para você, é errado mentir. Ninguém precisa dizer para você, é errado adulterar. Você sabe, só que você vai contra. Eu vou contra, porque existe essa guerra constantemente dentro de mim. Se os seus olhos forem bons, você vai ter uma compreensão do ser humano, às vezes aquele que te fere e que está diante de você. Se os seus olhos forem maus, você vai julgar, condenar essa pessoa. Observar nossas crenças e valores e defini-las nos dá condições, não apenas de compreender a outra pessoa, mas a nós mesmos, pois nós já sabemos o que é certo e o que é errado, mesmo que não tenhamos aprendido sistematicamente dos nossos antepassados. Exemplo, se você sabe, eu não precisaria falar isso, porque você sabe, que falar mal de alguém é errado, mas você fala, provavelmente a crença que está conduzindo você é de que você é melhor do que ele. Isso é verdade? Não. Porque o sangue de Jesus derramado na cruz nos colocou em pé de igualdade perante Deus. Temos o mesmo valor perante Ele. Certamente essa crença ou valor moral, ela vai ditar as suas escolhas e as suas decisões. A sua observação da pessoa, dessa maneira, fará com que você ignore os sentimentos e as emoções que aquela ação produziu. E o levará a uma interpretação que vai prejudicar, destruir as relações. E o resultado sempre é catastrófico. Muitas pessoas, por não lerem
ou examinarem a Escritura, são levadas a desenvolver um sistema de crenças que negam a Escritura e o Deus que ela apresenta. Tem muitas pessoas. Você está lendo esse livro aí? Isso não existe. Aí você já fica magoado, você quer brigar com a pessoa. Como não? Deus fez uma obra na minha vida. Não precisa. Olha para a pessoa bem no olho dela e diz, observa ela e diz, verdade. Você diz que Deus não existe? Isso é besteira. Posso te fazer uma pergunta? Você já leu a Bíblia? Pronto. Se leu, a gente conversa. Se não leu, por que critica? Entende? Eu não preciso brigar, provar, nada disso. Há também os que estudam e desenvolvem um conceito distorcido, por não reconhecerem as suas próprias limitações. Assim surgem opiniões e crenças sobre a Escritura, sem nenhum tipo de exame, ou pelo menos sem o exame cuidadoso. Portanto, se torna necessário, para o que crê em Deus, eu e você, discernir suas crenças, a fim de verificar se essas crenças e valores que você tem, que está interferindo na sua interpretação do outro, elas estão de acordo com o que Deus, o Deus que você acredita, apresenta para você. Quando alguém te faz mal, o que é que esse Deus pede? Você sabe? Pede para você falar mal dele, pede para você criticá-lo, pede para você maltratá-lo, pede para você humilhá-lo. Não, diz para você perdoá-lo. Porque quando você perdoa, você se liberta e você liberta a outra pessoa. Portanto, se torna essencialmente necessário discernir essas crenças. Jesus passou em diversas situações, ocasiões, pela observação dos fariseus. Você já deve ter lido os evangelhos e você percebe que os fariseus estão sempre voltados com os olhos para fora e observando Jesus. E por isso o rejeitaram, de acordo com as suas crenças, valores e tradições. E por isso invalidaram a palavra de Deus. Só para efeito de exemplo, em Marcos capítulo 3, Jesus curou um homem de uma mão ressequida. Deus fez um milagre. E os fariseus estão observando Jesus naquele momento. Jesus chama o homem para o meio. Jesus faz perguntas para aquelas pessoas sobre o que é correto fazer no sábado, que esse era o X da questão no momento. É correto fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar morrer? O que é correto para vocês? De acordo com as suas crenças, as suas tradições, os seus pressupostos, eles ficaram em completo silêncio. E com isso não observaram os sentimentos que estavam brotando. Sabe o que aconteceu depois? Jesus agiu, fez o milagre a favor do homem, e os fariseus, feridos em seu ego, tramaram matar Jesus. É o que acaba acontecendo. Mesmo que a gente não tente fazer isso literalmente, é o que a gente acaba fazendo isso na mente e no coração. Por quê? Porque eu não quero me aproximar mais daquela pessoa. E com isso a gente mata as pessoas no coração. Uma interpretação sem levar em consideração o outro, nem as emoções que brotam naquele momento, pode ser levada a extremos. Fique atento. É bom lembrar e avaliar como estão os seus olhos, pois eles estão voltados para fora. Se os seus olhos serão bons ou serão maus, vai depender das escolhas que você vai fazer logo em seguida. E aí nós chegamos na aplicação. Depois de observar, identificar os sentimentos, emoções, necessidades e interpretar de acordo com a realidade daquele momento, conduzido por olhos bons, que é o que Deus espera da gente. Agora é necessário aplicar. Mas como?
O Paulo, depois de constatar essa guerra que há dentro do ser humano, usando-o como exemplo, naquele momento, ele fez uma constatação de seu estado e uma pergunta quase em desespero. É assim que eu enxergo. Porque ele disse, constatação, quando a gente é sincero nessa busca por controlar esse ímpeto que temos dentro de nós e vencer essa guerra, o Paulo se deparou com uma realidade que eu me uno a ele nesse momento. Miserável homem que sou. Ele se coloca na condição de aflito, que suporta trabalho árduo, mas sem sentido ou significado. Naquele momento, nós vamos conseguir enfrentar essa batalha em nossa vida, se nós tivermos bem definido qual é o propósito do nosso chamado, da nossa existência. Paulo chegou no final e disse, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E é isso que nós precisamos fazer. E aí ele faz uma pergunta, quem me livrará do corpo desta morte? Diante de uma realidade inevitável, a morte, que todos vamos enfrentar, ele grita, ele clama por resgate, ele clama por libertação. Quem me livrará? Se todos nós reconhecêssemos a nossa finitude e soubéssemos e acreditássemos que nós não temos o amanhã, resolveríamos nossas questões hoje, agora. Não esperaríamos mais nenhum segundo. Se reconhecêssemos a nossa incapacidade diante da morte, será que olharíamos para o outro com o olhar de juiz? Independente do que ele fez comigo, eu sei que eu não tenho amanhã, por que eu tenho dificuldade de agir corretamente hoje? O alívio vem quando nós compreendemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã, nos dando oportunidade de fazer diferente hoje do que fizemos ontem. Isso está em Lamentações 3, 21 e 22. Graças a Deus, Paulo vai dizer, por Jesus Cristo, nosso Senhor, diante de um homem desesperado, só o Cristo crucificado pode lhe dar esperança pela sua graça. Não tem como você olhar para a cruz e continuar do mesmo jeito. Eu espero que você não continue do mesmo jeito. Não é possível compreender isso e observar o mundo e as pessoas da mesma forma do passado. Não é possível compreender isso e não perceber que somos seres humanos, dotados de emoções, que nos impelem a fazer julgamentos de acordo com a observação que fazemos das pessoas com os nossos olhos maus. E se assim fizermos, ainda permanecemos nas trevas. E o pior, desprezamos a graça de Cristo. Não é possível compreender isso e interpretarmos o mundo e as pessoas de acordo com as nossas crenças e valores, ao invés dos valores divinos de Cristo e de sua palavra. A batalha espiritual vai continuar. Não vai acabar agora, exceto se Deus me levar. Mas agora você compreendeu um pouco mais. E isso aumenta a minha e a sua responsabilidade. Você continuará desejando o bem. Eu tenho certeza disso. Mas não esqueça que o pecado continua guerreando contra a sua alma. Nós sempre teremos diante de nós liberdade para escolhermos o que queremos, mas temos responsabilidade pela colheita que faremos. 4 sugestões para lidar com a interpretação, com a aplicação. Primeira,
Seja um bom observador, porque é natural em mim e em você. Mas não julgue ou critique precipitadamente. Tenha equilíbrio. Olhe para dentro. Identifique suas emoções, sentimentos e necessidades. Mas saiba, você só controla a si mesmo. Interprete com base na vontade de Deus, impulsionado pela sua graça, e não pelas suas crenças e seus valores terrenos, aqueles do passado. 4. Aplique o que aprendeu e entenda de uma vez por todas. A única pessoa que você consegue mudar é a si mesmo. Lembre-se, estamos numa guerra, numa batalha espiritual. E nossa luta não é contra as pessoas, mas contra as forças espirituais do mal. E contra o pecado que tenazmente nos assedia. Que Deus te abençoe. E saiba, a guerra está ganha, se permanecermos em Jesus e na sua graça. Que Deus te abençoe.